A paz de Deus, meus irmãos. Aqui é a irmã Shirley, da cidade de Cambuí, Minas Gerais. Estou gravando mais um testemunho que Deus tocou no meu coração para postar nesse canal Comunhão com Deus. Irmandade, eu quero relatar agora para os irmãos a conversão do meu esposo. Tenho mandado meus testemunhos, né, falando da minha conversão, como Deus me chamou nessa graça, preparou meu casamento e através do meu casamento Deus já foi entrando no coração do meu esposo, mas depois de 13 anos, ou melhor, depois de 14 anos, que foi o ano passado, que Deus converteu o coração do meu esposo. No comecinho, eu comecei a congregar a Irmandade, o meu desejo era, né, que Deus fizesse obra com meu esposo fosse congregar comigo, apesar que ele é uma pessoa muito tranquila, é uma pessoa que nunca me impediu de servir a Deus. Quantas vezes, Irmandade, já fiquei em movimento de oração e às vezes passava um pouquinho do horário e, né, a gente sabe que a gente tem que ter sabedoria. Hoje Deus me ensinou muito nessa parte, mas às vezes eu chegava um pouquinho tarde, porque os irmãos sabem que às vezes tem oração que acaba ficando, né, até mais tarde. E no começo, né, aquela vontade de ficar só na presença de Deus, né, Irmandade? E aí meu esposo nunca me impediu, sabe? Sempre tratou bem os irmãos que às vezes vinham me visitar. Então o meu esposo, né, praticamente quem via parecia que era um dos irmãos nossos. Mas ele ainda não tinha força de congregar. Talvez ele teria até vontade, mas não tinha força, tinha vergonha, né? Deus tinha que trabalhar essa parte, né? E assim foi se passando, Irmandade. Depois de 14 anos, Deus permitiu, né? No ano passado, 2020, Deus permitiu que ele pegasse a Covid. E foi bem na época, Irmandade, que estava morrendo muita gente, até perdemos um cunhado. Na mesma época, perdemos um cunhado para essa doença, mas Deus sabe todas as coisas, né? Foi o tempo dele na terra. E o meu esposo ficou muito mal dentro de casa, Irmandade, ficou muito mal. Nossa, Deus permitiu o meu filho, a minha filha na época não era casada ainda, Deus permitiu o meu filho, a minha filha e o meu esposo pegar Covid. Deus só não permitiu que eu pegasse para que eu pudesse, né, estar forte, para poder cuidar deles, né. E meus filhos não teve muitos sintomas muito graves, né? Foi um sintoma mais assintomático, né, que fala. Mas o meu esposo ficou bem mal, Irmandade. Ficou bem mal porque ele tem pressão alta, né, toma remédio de pressão. E ele tem um pouco de varizes, né? Então, para ele foi bem mais fortinho. Mas agradeço a Deus, que Deus foi comigo, Irmandade. Deus foi a minha força. Antes um pouquinho disso acontecer, Deus falou na palavra. Deus, ele sempre nos prepara, né? Deus tinha falado pela palavra que Deus ia permitir alguém passar uma prova, mas que era o nome dele ser glorificado, era por uma obra. E Deus falava assim, Irmandade, Deus, ele fazia assim: posso entrar? Deus falava pela palavra: posso entrar? Posso tocar? Você me dá autorização de tocar? Deus falava assim, dessa forma, Irmandade, na palavra.
E, né, eu ali ouvindo, no mesmo tempo parecia que era comigo, mas ao mesmo tempo, sabe, eu ficava meio com medo. E eu só falava amém, Senhor, amém, né? E assim foi, Deus permitiu, né? E vim pegar, né? Essa enfermidade. E ele ficou muito mal, Irmandade. Ele ficou muito mal. Mas, sabe, teve momento assim, Irmandade. Esses 14 dias dentro de casa, nossa, parecia um ano. Parecia uma eternidade. E cada dia, Irmandade, era uma coisa. Cada dia era uma coisa e ele ficava mal. E eu já me dava dor de barriga ruim. E eu clamava a Deus, falei, Senhor, me ajuda, Senhor. Não permite que ele fique internado, Senhor. Né? Porque ele não tem costume de celular, Irmandade. Ele, por causa do trabalho dele, de obra, ele não tem costume de celular. E às vezes ele... Quantas vezes eu já arrumei celularzinho para ele, daqueles mais simplesinho, ele esquecia nas construções e já perdeu o celular, então ele, só que ele sabe que ele precisa de um celular, né? Porque daqui a uns dias não se faz mais nada, né? Infelizmente. E ele sem celular, eu com medo dele ficar internado, e a gente não ia conseguir falar com ele. E Deus foi tão bom, maravilhoso, que Deus não deixou internar ele. Ele teve que fazer tomografia, Irmandade. Ele teve que fazer tomografia e deu 25% de um lado, 50% do outro. Mas louvado seja Deus que a saturação dele foi subindo e não precisou internar. O médico passou os remédios para me cuidar dele em casa. E ali cuidava, Irmandade, cuidava como fosse uma criança, sabe? Na alimentação, porque não era tudo que ele queria comer. E falava que ele tinha que se hidratar muito, então comprava água de coco, era Gatorade, era laranja, cascava laranja. Irmandade, que Deus ia pondo na minha cabeça, assim, para mim estar cuidando dele, eu ia fazendo, Irmandade. E ele foi se alimentando, né, pouquinho, mas foi se alimentando, não ficou fraco, se hidratou bastante. E tinha vez que ele suava, Irmandade, suava de molhar a roupa. E tinha hora eu tinha que fazer massagem nos pés dele, porque o pé dele congelava, ficava duro. E eu tinha que fazer aquelas massagens para ir esquentando. Nossa, o que eu podia fazer, Irmandade, eu ia fazendo. O que Deus me dava força, eu ia fazendo, Irmandade. Tinha vez que eu tinha que catar o véu, chamar as crianças para a gente orar, entrar na comunhão, porque ele ficava mal. Teve um dia que parecia que ele sentiu que ele estava morrendo aos poucos, porque ele começou a congelar, Irmandade, de cima para baixo, e ele falava que no nariz dele parecia que tinha um buraco, que ele não sentia a respiração dele entrar. E ele falava que estava morrendo, que era para a gente orar. Aí eu chamava meu filho, minha filha, e eu de máscara, Irmandade, o tempo todo de máscara, porque só eu não tinha dado Covid, só eles e eu de máscara, o tempo todo, até dormir, eu dormia de máscara. Tinha vez que eu nem aguentava e falava, Senhor, né, está nas suas mãos. E aí a gente orar. Já fazia, Irmandade, 9 dias que ele não pregava o olho, que ele não conseguia dormir, aquilo já estava abalando o psicológico dele. E aí eu chamei minha filha, meu filho, nós fomos orar, fomos clamar a Deus e clamar a Deus. E em casa, Irmandade, só era hino, para nos dar força de passar aqueles dias. E aí a minha filha, sabe, pela virtude de Deus, sabe, tomou minha filha, assim, na virtude, assim, ela pegava a mão do pai dela e profetizava, sabe, que era vida, que não era para morte, que era para vida. E ele sentia, sabe, o calor de Deus segurando a mão dela. E naquele dia ele conseguiu dormir um pouco, Irmandade. Aí ele conseguiu dormir um pouquinho, aí nós deixamos, eu dormi, ele tá sentado no sofá.
Aí nós fizemos de tudo para não mexer com ele, porque ele não conseguia dormir. E aí naquele dia, depois daquela oração, ele conseguiu pegar um pouquinho no sono, dormiu acho que uns 40 minutos, mas ele falou que parecia que dormiu quase um dia inteiro, né? E através daquele soninho, ele, né, melhorou um pouco. E assim a gente foi passando os dias, Irmandade. E aí teve um dia, aí ele falou assim que se Deus curasse ele, né, que não deixasse, né, que aquela doença fosse levar ele, que ele ia para a igreja. Só que no dia ele falou que ia se batizar, sabe, Irmandade? Não tinha muito entendimento, falou que ia se batizar. E assim foi, sabe? Deus preparou uma enfermeira para vir estar aplicando as injeções nele. E aí foi aplicando aquelas injeções e foi passando os dias, ele foi melhorando, né? Melhorando. Aí acabou, né, a quarentena, tudo certinho, mas assim mesmo, Irmandade, até hoje ele ainda tem um pouquinho de sequela, não é mais a mesma pessoa, sabe? Anda mais cansado, anda mais desanimado. Mas, louvado seja Deus, Deus permitiu que ele, né, vivesse mais um pouco mais um pouco não, né, bastante, né. Louvado seja Deus, que nós podemos ficar muito tempo juntos ainda. E aí Deus, mas através dessa obra, Irmandade, Deus converteu o coração dele, ele começou a congregar, hoje ele congrega. Louvado seja Deus, Deus fez essa obra. Ele já assistiu 2 batismos. Deus chamou o irmão dele primeiro que ele. Deus chamou o irmão dele agora faz um mês, Irmandade. Faz um mês, Deus fez uma obra bonita, chamou o irmão dele tá enfermo. E ele ajudou a levar o irmão dele na igreja, tudo, para ser batizado. Tem cultos na casa do irmão dele. Toda primeira terça do mês tem culto e ele viu, né, contemplou essa obra, Deus chamou o irmão dele, ele ficou muito feliz de Deus ter chamado o irmão dele, mas ele sente que ainda, né, ele quer sentir também, sabe, aquela chamada forte também. E tá assim, Irmandade, tá assistindo os batismos, tá congregando, tá entendendo a palavra. Ele vai na minha comum, ele congrega e ele entende a palavra. E eu só tenho que agradecer a Deus, Irmandade. Essa foi a obra da conversão do meu esposo, né? Deus ainda não completou a obra, mas assim que Deus completar a obra, chamar ele nessa graça, eu virei aqui no canal e vou compartilhar essa obra com os irmãos. Então, Irmandade, é só motivo de agradecer a Deus e peço oração para os irmãos, que oreis por ele, né? Porque ele ainda ficou com alguma sequela, eu fico um pouco preocupado, sabe? Porque a saúde dele não é mais a mesma, mas eu só tenho que agradecer a Deus, Irmandade, porque tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus e Deus, ele faz tudo perfeito, tudo certinho. É nós que somos fracos, né? Mas Deus é maravilhoso. Então, depois de 14 anos que Deus fez essa obra com meu esposo. Hoje ele congrega comigo, a minha filha, né? Já como eu testifiquei, a minha filha já casou, né? Deus fez uma obra bonita também na vida dela, guardou ela desse mundo, Irmandade, né? Preparou o casamento dela, preparou o esposo dela também, é como um filho para mim. E a família dele também acolheu ela como filha, então só tenho que agradecer a Deus, mas hoje eu posso dizer que eu e a minha família serve ao Senhor. Hoje vai eu, meu filho e meu esposo congregar. Ele congrega comigo assim, ele ainda não tem aquele negócio assim de congregar todos os dias. Ele ainda é meio vergonhoso, sabe? Prefere as igrejas pequenininhas ainda para congregar, mas louvado seja Deus que a minha comum é a igreja pequenininha e ele gosta de congregar na minha comum.
Então, de segunda-feira, sempre ele procura sempre estar na casa do Senhor. Então, é motivo de agradecer muito a Deus, Irmandade. Se tem alguma irmã ou irmão que está esperando uma obra com seu esposo, com a sua esposa, é que nem eu falei, cada um passa um processo, mas passa o tempo que for. A promessa de Deus, a palavra de Deus, ela cumpre. Para o nome dele ser glorificado. Então agradeça a Deus, né, por essa obra maravilhosa que Deus fez. E eu creio que Deus vai completar a obra dele na vida do meu esposo. E eu só tenho que agradecer a Deus. Deus abençoe a todos, que ficam todos na santa paz de Deus. Amém.